Olá pessoal, aula 13 de Finanças Pessoais, dando continuidade ao tema Orçamento Pessoal. Aula passada, ao final da aula, nós falamos sobre os passo a passo para a realização do orçamento pessoal. O primeiro passo é registrar todas as entradas e saídas. O segundo passo é a análise dos dados registrados. O terceiro passo, o controle dos dados registrados. E, por fim, a execução desse orçamento pessoal. No primeiro passo, que é o registro das entradas e saídas, nós não podemos deixar de lembrar que, se você está iniciando, nunca fez orçamento pessoal, certo? É iniciante. É fundamental você fazer isso diariamente. Eu já faço meu orçamento pessoal desde 2004. E eu faço esse orçamento diariamente. Já falei aqui em aulas passadas, eu retiro pelo menos meia hora do meu dia para registrar todas as minhas entradas e saídas daquele dia. Certo? Bom, isso porque eu já sou, um macaco velho, digamos assim, no planejamento, no orçamento pessoal. Agora, você que está iniciando, novamente, é fundamental. E faça isso, de preferência, no papel. Ah, Moisés, eu posso abrir uma planilha? Pode, mas se você quer registrar em planilha, utilize a sua, comece do zero. Abra uma planilha em branco. Não trabalhe, o que eu quero dizer aqui? Não trabalhe com planilhas já produzidas, que você ganhou de alguém ou que você comprou de alguém. Por quê? Porque a sua história é a sua história. Certo? Ok? E faça isso novamente, diariamente. Tudo bem? Hoje nós vamos mostrar um caso real para vocês. Eu recebi, nesses dias, uma planilha com os gastos de uma pessoa que está realizando o curso, que está assistindo às aulas de finanças pessoais, e ela se prontificou a enviar a planilha dela com os gastos mensais. E dizendo esta mesma pessoa, ela iniciou esse registro esse ano. Primeiro ano que ela está fazendo isso, começou em janeiro, e ela nos enviou uma planilha de um registro mensalmente. Até o momento ela só está registrando as entradas e saídas. Então nós vamos se utilizar desta planilha para mostrar para vocês esses primeiros passos que você tem que fazer. Tudo bem? Vamos lá? Bom, esta aqui é a planilha disponibilizada para nós, que foi enviada para nós. Veja que na coluna A, nós temos aqui, a própria pessoa, ela colocou entradas, salário e renda extra, uma outra entrada. E depois, as diversas saídas, alimentação, supermercado, açougue, gás, locomoção, e aí pôs entre parênteses passagem, dentista, drogaria, alimentação fora de casa, roupas, deve ser para a pessoa, móveis e utensílios, filhos, brinquedos, cinema, lanches, filho 2, roupas, filho 1, roupas. Tudo indica que é uma pessoa que tem 2 filhos. Lazer com a pessoa mesmo, lazer comigo. Cachorro, presentes, telefone e internet.
Veja, note que ela registrou mensalmente, de janeiro até agora, maio. E tem aqui, ó, né, as entradas e saídas. Bom, primeira análise. Separe os grupos, entradas das saídas. Então, nós podemos dizer que esta pessoa tem duas entradas, certo? Que é o salário, que até o momento foi no valor de R$ 3.000 mensais. Essa entrada deve ser uma entrada a valor líquido. E uma renda extra, também uma outra entrada de 300, depois 280, 200, 100, 150. Veja que ela nos mostra que é uma entrada variável, que também deve estar sendo registrada aqui desta forma a valor líquido. E o que é um valor líquido? Já descontados, já sem os descontos, né? Por exemplo, se essa pessoa faz uma venda de algum item, certo? Como renda extra, esta venda, esta renda que deve ser registrada em uma só linha, como está aqui, deve ser líquida, ou seja, após ela retirar os custos operacionais de realização daquela venda. Quais são esses custos? Talvez ela, por exemplo, ela gasta com gasolina, ela gasta com telefonema. Agora, não tem como eu segregar. Então coloca essa renda extra aqui como bruto, né, como seu valor cheio, e depois, nas saídas, ela tem que incluir essas saídas de forma que esse valor seja líquido no final. Tudo bem? Ok. Bom, então, o primeiro ponto é esse. Aqui nós já temos um aprendizado que eu falei para vocês na aula passada. Essa pessoa, ela já tem uma segunda renda, ou seja, ela não depende de uma só. Parabéns para ela até o momento, certo? Apesar dessa segunda renda ser uma renda pequena ainda, deve ter começado esse ano, veio a questão, né, dessa pandemia, deve ter caído as suas vendas, né? Tem todo digamos assim, esses problemas e que acontece porque é uma renda variável, né? Quem vive do famoso bico sabe o que eu estou dizendo, né? Ou quem tem uma renda 100% dela variável sabe do que eu estou falando. Ela depende de uma normalidade do mercado, né? Ou pelo menos de uma normalização do mercado, né? E coisa que nós não estamos tendo. Por isso que é tão importante o curso de finanças pessoais, tá bom? Bom, voltando para a planilha, notem que depois ela vem com os gastos, né? O que eu digo nos gastos? Primeira lição, segregue esses gastos o máximo que você puder, certo? Separe eles. Veja que na primeira linha de gastos que ela pôs, que a pessoa pôs, quando eu falo ela, é a pessoa, tá? Não interessa o gênero. Ela colocou como supermercado. Veja que é um gasto, apesar de variável, é um gasto que você não tem como se livrar dele. Você vai deixar de comer? Vai deixar de fazer supermercado? Se você não fizer supermercado, você tem que fazer qualquer outra coisa para se alimentar. Certo? Então, eu indico que você separe os seus gastos. Primeiro, abra o máximo. Alimentação. Será que nesse supermercado tudo é alimentação? Será que aqui dentro não tem produtos de higiene? Produtos de limpeza? Se você puder separar isso no seu orçamento, joia! Perfeito. Por quê? Isso te possibilita controlar. Você vai ver isso lá na frente. Vamos andando.
Depois tem açougue, né? Gás, veja que o gás, ó, é fixo, né? Pela linearidade dele ser constante, tá? Locomoção já não é tão fixo, mas que também não tem como se livrar, porque tudo indica que como nós não estamos vendo aqui o gasto com gasolina, é uma pessoa que não deve ter veículo próprio, então deve andar de Uber ou de ônibus e aí por diante, tá? Dentista, ó, tudo indica que também é um gasto mais fixo, mas tem aqui ó, no meio um gasto meio que extraordinário naquele momento. Drogaria, a mesma coisa, ele não é fixo, ele tem uma inconstância, então ele é tido como variável. E depois, alimentação, roupas, ou seja, veja que após aqui nós temos um conjunto que, além dele variar muito, ele tem alguns meses que não ocorreram, certo? E aí por diante. Bom, nas saídas, quando não for para investimento, qual é a indicação? Eu gosto muito de trabalhar com o conceito de despesa ou saída discricionária ou comprometida. O que é uma despesa discricionária? Aquela que você tem muita gestão sobre ela. Você pode prorrogar, antecipar, ou seja, você tem maior probabilidade de domínio. Ah, Moisés, por que você fala maior probabilidade de domínio? Porque não é 100% de domínio, ok? Segundo, a despesa comprometida. O que é uma despesa comprometida? Aquela que você tem menor probabilidade de gestão sobre ela. O que é essa menor probabilidade? Ah, eu não tenho como escapar dela. Mas também ela não é 100% fixa, engessada. Porque na minha visão, isso é, no orçamento individual, isso é praticamente impossível você ter 100% engessado. É só notar, ó, note aqui a alimentação, tá vendo? Alimentação é um item comprometido, não tem como você escapar dele. Mas você tem como ajustá-lo numa probabilidade ou numa gestão menor. Tudo bem? Por outro lado, você olha aqui, ó, alimentação fora de casa. Aqui você é um gasto ou uma despesa discricionária. Por quê? Porque você pode adiar. Você pode reduzir o máximo possível, se não excluir totalmente, dependendo do momento. Então, eu gosto de trabalhar com esses dois conceitos para saídas quando for despesas, quando não for investimentos, ok? Bom, e aí eu já fiz essa classificação aqui, né? Estou reexibindo aqui, ó. O que eu coloquei aqui, ó? Então eu coloquei, ó, que a alimentação é um gasto, uma despesa comprometida, açougue comprometido, gás comprometido, locomoção comprometido, dentista comprometido, drogaria comprometido, depois alimentação fora de casa discricionário, roupas discricionário, móveis e utensílio discricionário, brinquedos dos filhos discricionário, cinema, lanches, roupas dos filhos discricionário, lazer, cachorro eu já pus comprometido. Por quê? Porque raramente você deixa de comprar uma ração para o cachorro, né? Deixa de dar um vermífugo, um remédio para ele que é mensal, pelo menos. Bom, e pelo
pela formatação aqui, ó, desses gastos, você veja que foi um gasto de R$ 105 mês fixo. Então eu pus ele mais como comprometido. Telefone e internet comprometido e presentes discricionário. Ah, Moisés, mas roupa dos meus filhos não teria que ser comprometida? Não vejo por quê. Você não pode adiar, você não pode ajustar, entenderam? É questão da probabilidade, da estatística mesmo. Se eu tenho maior domínio sobre aquele gasto, sobre aquela despesa, ela é discricionária. Se eu tenho menor domínio, ela é comprometida. Eu posso ficar sem um discricionário? Não. Não é essa a filosofia de você ficar sem o gasto discricionário. É você poder gerir ele com maior grau de confiança, de gestão, ok? Bom, então feito isso, certo? Olha que já falamos muitos conceitos nessa aula, hein? Segregar esses gastos, abrir eles o máximo possível, certo? Né? Falei do açougue, podemos falar ali sobre, por exemplo, móveis e utensílios. Isso é o quê? É utensílios de casa, colheres, talheres e aí por diante. Segrega isso para você poder, inclusive, melhorar a sua gestão entre discricionário e comprometido. Feito isso, nós passamos para a análise. E aí, a análise, ela é realizada da seguinte forma. Eu também coloquei aqui na planilha, para vocês perceberem numa outra aba. Aqui já digamos assim, foi uma aba feita por mim, tá? Então eu coloquei aqui, ó, receitas no cabeçalho, as entradas, receita principal, né? Só com os dados que a pessoa me enviou. Mas isso aqui eu segregaria dessa receita. Por quê? Porque você pode ter, como salário, você pode ter outras receitas, que não é o seu salário que é comprometido para o empregador. Como, por exemplo, pode ter um benefício, a participação de lucro, que entra uma vez por ano. Pode ter uma bonificação, o 13º, férias. Então, isso tudo vai te ajudar quando você abre isso no seu controle. Tudo bem? Bom, depois você tem aqui, ó, é de vendas, né? O variável, né, que essa pessoa realizou, e aqui você tem, ó, o que ela tem de receita total, certo? De entrada, tá? Depois investimentos. Aqui eu já chamo uma atenção especial. A primeira saída dos seus recursos deve ser para investimentos. Não se esqueçam disso. A primeira é investimento. Tem que ser. Não pode. Se sobrar, não. É meta. E, nesse momento, eu lanço uma meta para vocês. Existe uma regrinha, e que ela varia, tá? Existe uma regrinha que eu sempre indico para quem está iniciando, que é a regrinha 60-30-10. Que é isso, Moisés? Calma. 60% da sua receita comprometida, certo? Com os gastos, as despesas comprometidas. 30% com discricionário. Por que a gente não pode abandonar o discricionário? Pessoal, onde você tem maior prazer, não é verdade? O que tem no discricionário? Lazer, cineminha, comer um lanchinho fora, almoçar num domingo fora,
beber uma cervejinha no boteco. Quem que gosta de ficar sem isso? Comprar alguma coisa, né? Um supérfluo, por exemplo, num shopping. Quem que não gosta de fazer essas terapias? Lembra do capital social, do capital humano? Isso faz parte. Por isso que eu gosto dessa regra. Não adianta você estabelecer metas que você não consegue alcançar de início, você que está iniciando. Então, eu indico a regra 60-30-10. O que é isso? O que é o 10? É investimento. 10% que você ganha é investimento. Ah, Moisés, mas eu só ganho salário mínimo. 10% é investimento. Ah, eu tenho que investir numa corretora? Não necessariamente. Investimento, voltando lá no conceito que nós já falamos, é o que te produzirá, na sua expectativa, fluxo de caixa futuro. Isso é investimento. Então, por exemplo, você que ganha pouco, faça investimento em você mesmo para potencializar, por exemplo, as receitas, as entradas variáveis. Comprar um bom computador para você trabalhar e não ficar só aí nas redes sociais compartilhando fake news ou olhando fake news. Não. Novamente, esse é o ponto. Se você compra um computador, por exemplo, quando que ele é uma despesa discricionária, porque não é nem comprometido, e quando ele pode ser um investimento? Quando você vai, certo? Na sua expectativa, ganhar dinheiro com ele no futuro, produzir receitas futuras, produzir entradas futuras. Esse é o ponto. Tá vendo a diferença? O que é o conceito na essência do que é um investimento? Ah, eu investi porque eu tive que comprar um computador para mim estudar. O seu estudo vai produzir fluxo de caixa futuro. Você já tem um propósito para o seu estudo futuro? Tem. Então ele é investimento. Agora, se você só está lá estudando para ter mais um curso no seu currículo, para ter mais uma linha no seu currículo, esquece, isso não é investimento. Você não precisa nem fazer curso. Hoje em dia você aprende muito sendo autodidata pela internet. Tem muita coisa de graça na internet aí, bons cursos inclusive. Tá? Eu fiz esse parênteses aqui para vocês entenderem o que a gente está falando aqui da regra 60-30-10. Vamos pegar isso como meta. Tudo bem? Por quê? Porque agora, aqui na planilha, nós vamos usar isso para fazer o segundo ponto dela, que é a análise. Como eu vou analisar? Essa será tratada na próxima aula. Tudo bem? Ok, pessoal? Ficamos por aqui e até breve. Até a próxima. Um forte abraço a todos e a todas.